Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Neste vídeo vou te apresentar um assunto que é muito bacana, que se chama diferenciação celular. Então, vamos lá. Muito bem, nesse termo aqui, né, nós temos um conceito que ele é quase que autoexplicativo. Mas eu trouxe aqui uma pergunta antes dessa definição para fazer uma provocação em você. O que torna uma célula, por exemplo, do olho, tão diferente de uma célula da pele, ou de uma outra célula como o músculo, uma célula muscular, sendo que todas as nossas células do corpo, aquelas que são nucleadas, elas apresentam os mesmos genes, né? Pois bem, para responder essa pergunta, nós temos o processo de diferenciação celular. Esse é um processo que, como o próprio nome já diz, ele tem a função de gerar células diferentes. Então, existe um processo de geração de células diferentes chamado de diferenciação celular. Esse é um processo que ocorre, eu destaco aqui para você essa informação, ó, pela expressão de diferentes genes. Cada grupo de genes expressos vão resultar, então, na produção de um tipo diferente de célula. Nosso organismo ele é inicialmente formado por células que são todas iguais, que são células indiferenciadas, e aí então essas células começam a expressar genes diferentes, se tornando células, se transformando, ou seja, se diferenciando em células com especializações específicas e únicas, né? Então cada célula, ao expressar um grupo específico de genes, ela vai assumir uma morfologia e, consequentemente, uma função específica, se tornando uma célula especializada naquilo. Então, eu trago aqui esse slide para te ilustrar um pouquinho mais sobre isso. O que nós temos aqui? Eu trouxe dois exemplos de genes que são bastante importantes para o correto funcionamento do nosso organismo. O primeiro gene, ele é chamado de beta-actina. Então, a actina ela é uma proteína que é codificada por um gene, nós temos um gene da actina, consequentemente, que guarda informação para a produção de uma proteína actina. Sabemos que a actina é uma proteína de citoesqueleto. Isso significa dizer que essa é uma proteína que está presente em todas as células do corpo, porém em grande quantidade no tecido muscular. Mas, dado o fato, então, que essa proteína ela está presente em todas as células do corpo, todas essas células vão ter o gene para a actina, especificamente para essa subunidade da actina. Existem vários subtipos de actina, eu estou me referindo especificamente à beta-actina, subunidade beta. E aí, então, para essas células, então, terem a proteína beta-actina no citoplasma, fazendo parte do citoesqueleto e dando forma, sustentação à célula, elas têm genes para isso e precisam expressar esse gene, o gene da beta-actina. Então, aqui nessa figura, a gente tem o resultado de experimentos que avaliam isso, chamado de uma metodologia de biologia molecular chamada RNA-seq, em que a gente avalia a quantidade de transcritos de RNAs produzidos por esse gene, né, em diferentes tipos, em diferentes linhagens celulares. Então, uma célula tronco embrionária, por exemplo, é uma célula que expressa bastante esse gene beta-actina, consequentemente tem uma grande quantidade, um alto número de moléculas de RNA mensageiro, especialmente nas regiões que são os exons, né, as regiões em vermelha, a gente vai encontrar uma maior quantidade desses segmentos de RNA numa célula, né, nessas células tronco-embrionárias. Enquanto que as regiões intrônicas, que são perdidas, né, num RNA maduro, são menos encontradas. Elas são encontradas em RNAs ainda não processados, né, que não sofreram splicing, moléculas de RNA mensageiro imaturo, ou ainda que já sofreram splice, mas que ainda não foram degradadas enzimaticamente. Então, a gente, com isso, a gente, resumidamente, consegue identificar aqui
existe uma certa quantidade de RNA é, produzida a partir desse gene nessa célula tronco embrionária, em células hepáticas, né, ou seja, no fígado, no músculo, vaso sanguíneo, pele, pulmão. Em todas essas células a gente vai encontrar, todas elas têm o gene beta-actina e expressam esse gene, ou seja, então em todas elas nós vamos encontrar moléculas de RNA mensageiro e, consequentemente, devemos encontrar também a proteína beta-actina em todas essas células. Quando nós comparamos com outro gene, como por exemplo o gene da tirosina aminotransferase, que é um gene que guarda informação para a produção de um RNA mensageiro de mesmo nome, consequentemente vai ser traduzido numa proteína de mesmo nome, uma proteína que é uma enzima, né, ó, tirosina aminotransferase. Essa é uma enzima que é responsável por metabolizar o aminoácido tirosina. Quem é que faz isso? Quais são as células que expressam esta enzima e realizam essa função? Né? São células do fígado. Então, a célula hepática, quando nós formos avaliar, quantificar, né, fazer o número, identificar o número de leituras, de quantidade de moléculas de RNA a partir desse gene da tirosina aminotransferase, a gente vai encontrar em grande quantidade na célula hepática. Mas nas demais células, nas mesmas analisadas anteriormente, nós não vamos encontrar esse RNA mensageiro. Consequentemente, essas células, então, nestas células nós não iremos encontrar a proteína, a enzima tirosina aminotransferase, porque são células que, embora todas elas tenham também o gene, tenham o DNA, e nesse DNA o gene da tirosina aminotransferase, são células que não expressam esse gene. Então, são células que, por não expressarem esse gene e certamente expressarem outros genes, são células diferentes. São células que têm um programa genético que, quando elas foram formadas, foram células que tiveram a ativação de alguns genes e não de outros, tornando-se células diferentes. Foi isso que tornou a célula tronco embrionária de um jeito, diferente da célula hepática. A célula muscular também sofreu diferenciação por expressar outros genes diferentes da célula hepática e assim sucessivamente. Então, nós sabemos quais são algumas das substâncias responsáveis por causar esse processo, né, por estimular o processo de diferenciação celular, e eu trouxe aqui para você um quadro que ilustra alguns desses exemplos. Então, por exemplo, a substância mais conhecida nesse contexto é o EGF, que é um fator de crescimento epidérmico. Ele é responsável, dentre outras funções, pela diferenciação de vários tipos celulares. Esse é um exemplo, a gente tem vários outros, como por exemplo, a substância MCSF, é um fator estimulador de colônia de macrófagos, responsável, dentre outras funções, pela diferenciação de monócitos, ou seja, quando as células expressam esta substância, ela vai causar a diferenciação dos monócitos em macrófagos. Então, a célula se torna diferente, como o próprio nome já diz. Inclusive, eu fiz recentemente um post lá no meu perfil do Instagram falando sobre esse contexto, sobre o efeito dessa substância MCSF. Eu trago aqui um terceiro exemplo, que é o fator de crescimento de fibroblastos, só para ilustrar que também tem um papel, dentre outras funções, na diferenciação de algumas células. Bem, os exemplos são inúmeros, né? E eu vou te trazer agora uma aplicação prática disso. Como que ocorre a diferenciação celular num tipo específico de células, que são as células musculares, também conhecidas como fibras musculares, né? Elas são diferenciadas a partir de células indiferenciadas, chamadas mioblastos. Então, nós temos no início do desenvolvimento embrionário, quando nós estamos sendo formados, no início da formação dos tecidos, células precursoras, células indiferenciadas, chamadas de mioblastos, são células que começam a se fundir, olha só, nessa figura da esquerda, numa imagem de microscopia óptica confocal,
muito bonitas, né, essas imagens todas mostrando esse cenário, em que nós tivemos aqui a fusão de duas células, e por isso a gente observa dois núcleos. É esse o evento que torna as fibras musculares esqueléticas, especificamente, células multinucleadas. Então, eu passo a ter, durante o processo de diferenciação dessas células, elas se fundem e começam a ativar alguns genes e, eventualmente, inativarem a expressão de alguns outros genes, e isso torna elas diferentes de mioblastos, elas se diferenciam em fibras musculares, né, como nós podemos ver nessas imagens bonitas aqui, B e C. Então, nesse contexto, nós temos diferentes tipos de células, tipos histológicos de fibras musculares. Temos a fibra muscular cardíaca, ramificada, uma fibra muscular lisa, mais fina, né, e alongada, uma célula muscular esquelética que é bem maior, bem mais comprida que as anteriores, e ainda uma célula mioepitelial, que na verdade é uma célula meio muscular, meio epitelial, né? Ela tem uma origem epitelial, na verdade, ela é uma célula diferenciada de uma célula epitelial indiferenciada, mas que ela assume um papel de fibra muscular, por isso o termo prefixo mil, porque ela acaba expressando mais genes que guardam informação para produção de proteínas contráteis, então ela é uma célula que consegue, embora tenha uma origem epitelial, diferente dessas outras três, ela é uma célula que se apresenta também com capacidade de contração, inclusive fazendo parte aqui, ó, é, de glândulas, né? São células que estão associadas, por exemplo, a glândulas mamárias, e ao se contraírem, então permitem que as células secretoras de leite consigam ejetar, né, o seu produto nos ductos mamários. Então, a gente tem células de uma mesma origem, mas que apresentam morfologias bastante diferentes. Isso mostra para a gente, como aqui na figura A, aqui em todas as 4 imagens, na verdade figura B, C, D e E, a gente encontra, a gente tem aqui fotos de microscopia eletrônica mostrando células bastante diferentes em morfologia, porque elas certamente expressam genes diferentes, são células, embora do mesmo tipo celular, tem algumas nuances aí, né, tem algumas diferenças. Em B, fibra muscular esquelética, aqui em C, cardíaca, ramificada, nas setas aqui a gente tem os discos intercalares, em D, fibras musculares lisas, e aqui em E, as células mioepiteliais ao redor das células secretoras. Bem, nesse contexto de diferenciação celular, é muito importante também esse assunto que eu te apresento aqui, que diz respeito aos tipos fisiológicos de fibras musculares esqueléticas, precisamente. Então, nós temos 2 tipos principais de células, que são as células, as fibras, né, rápidas e lentas, do ponto de vista fisiológico. E esse grupo de fibras rápidas também se subdivide em fibras do tipo 2X, também conhecido como 2B, e 2A. Quais são as diferenças de expressão gênica dessas fibras, que consequentemente geram diferentes perfis proteicos e, consequentemente, funcionais nelas? Então, veja só, a gente tem aqui, olha, uma primeira característica, que é uma das principais, é com relação ao número de mitocôndrias. Então, as fibras rápidas têm uma pequena quantidade de mitocôndrias, né? No tipo 2X, pouca, tipo 2A é moderado, às vezes pode até ser alta essa quantidade, agora nas fibras lentas, ou tipo 1, essa quantidade é alta, é um número alto de mitocôndrias. Isso está associado à fadiga dessas fibras. Então, as fibras rápidas, tipo 2X, têm uma baixa resistência ao cansaço, à fadiga, né, o termo adequado. Tipo 2A, alta moderada, fibra lenta, a resistência alta, ela resiste mais à fadiga porque ela tem mais mitocôndrias, ela gera mais energia e por mais tempo. Como que nós sabemos disso?
Além dessas outras várias características, a eficiência, né, dessas fibras. Então, a eficiência das fibras rápidas, ela é baixa ou moderada, dependendo se o tipo for 2X ou 2A. Agora, no tipo 1, que é fibra lenta, a eficiência é alta. Consequentemente, veja que interessante essa segunda informação que eu vou te apresentar. A gente encontra diferentes percentuais dessas fibras em diferentes indivíduos em função do tipo de atividade física que ele faz. Ou seja, isso mostra para a gente que o nosso meio ambiente interfere muito na nossa expressão gênica e, consequentemente, nas diferenciações celulares dessas, por exemplo, dessas fibras musculares. Isso também acontece em outros tipos celulares, né? Então, exemplo, o esporte, vou pegar aqui dois extremos, né? Maratonistas, que são aqueles indivíduos, atletas que fazem provas de longa duração, correm 40, 100 quilômetros, enfim, e velocistas que são o oposto, né? Correm muito rápido distâncias curtas. O que acontece em relação a esses dois indivíduos? O maratonista, ele tipicamente tem entre 70% e 80% das suas fibras musculares, todas elas sendo do tipo 1, e o restante, de 20% a 30%, sendo representado por fibras rápidas, do tipo 2. Os velocistas, né, representam um exemplo oposto em termos de atividade física e do percentual de fibras musculares que eles apresentam nos seus músculos esqueléticos. Os velocistas vão apresentar mais ou menos de 25% a 30% de todas as suas fibras musculares esqueléticas como sendo do tipo 1. E a maioria, o restante, de 70% a 75%, fibras do tipo 2. Então, isso mostra que o indivíduo que é não atleta, o indivíduo ou sedentário, ou praticante de atividade física, mas que não é atleta, que não está habituado, né, a repetidamente fazer aquele mesmo exercício, aquele mesmo treinamento e por um longo período de tempo, ou seja, ele não é atleta, ele vai ter ele vai estar no meio do caminho, né? Ele vai se encontrar uma faixa intermediária aí, ó, de 47% a 53% das fibras musculares dele são do tipo 1 e o mesmo percentual aproximado do tipo 2. Se esse indivíduo começar a treinar para ser um maratonista, ele modifica esse percentual de fibras. Ele vai aumentar o percentual de fibras do tipo 1 e diminuir o percentual de fibras do tipo 2. Se depois de um certo tempo ele já está adaptado, já está nessa configuração, ele decide mudar de abordagem, de modalidade, né, de esporte. Ele fala, eu cansei, não quero mais ser maratonista, agora eu quero ser velocista. Ele começa a treinar, então, para ser um velocista. Depois de um certo tempo, é esperado que ele vá alterar a expressão gênica dele, dessas fibras. Ele vai, então, adaptar-se a essa nova modalidade, e ele vai, então, depois de um certo tempo, modificar esse percentual de fibras. Essas fibras aqui do tipo 1 tendem a se diferenciar em fibras do tipo 2. Ele vai diminuir as fibras do tipo 1 e vai aumentar as fibras do tipo 2, ou seja, as fibras do tipo 1 se modificaram, se diferenciaram em fibras do tipo 2. Algumas diferenciações, elas podem ser irreversíveis, ou outras, como essa mesmo na fase adulta, são diferenciações celulares que podem ser reversíveis. Então, mostrando, né, que o nosso organismo ele é bastante dinâmico. E nesse contexto ainda, eu mostro aqui para você um assunto bastante também interessante, que é o seguinte: a gente tem aqui uma foto de microscopia ótica confocal em que a gente observa fibra muscular esquelética marcada em vermelha, seu citoplasma, o sarcoplasma dela, né, e os núcleos em verde. E existe aqui comumente uma célula menor ao redor dessa fibra muscular esquelética, que é uma célula chamada célula satélite, que é uma célula mais indiferenciada do que a fibra muscular. E o que acontece? Tipicamente, quando eu tenho uma lesão nessa célula, nessa fibra muscular,
são gerados estímulos químicos aqui que ativam essa célula satélite. Ativam ela, ela é estimulada a se dividir e gerar mais células indiferenciadas, células progenitoras, que podem se fundir e fazer a regeneração. Elas se fundem com essa fibra muscular, se diferenciando em fibra muscular, fazendo a reparação, né, a regeneração dessa fibra, mesmo, olha só, no tecido adulto. Ou seja, eu estou falando aqui para você que nós temos no tecido adulto ainda a presença de células indiferenciadas, em vários tecidos, em todos os tecidos do nosso corpo, na verdade, a gente tem células indiferenciadas em algum grau. E isso nós chamamos, com o termo mais conhecido para esse nosso tipo de célula indiferenciada, né, é chamado de célula-tronco. Então, isso tem tudo a ver com célula-tronco. Veja só, nós temos diferentes tipos de células-tronco. Nós temos células que recebem esse nome porque é uma alusão a uma árvore, como se fosse o tronco. O tronco da árvore ele se ramifica em vários galhos. Então, uma célula-tronco ela é uma célula bastante indiferenciada, e, em sendo assim, ela é capaz de se diferenciar em vários outros tipos celulares. Ela é capaz também de se autorrenovar, como essa figura mostra, células que podem gerar outras células-tronco, como também podem se diferenciar em células da pele, neurônios, células de gordura do sangue e por aí vai, etc. Nós temos 3 tipos de células-tronco, são as adultas, as embrionárias e as de pluripotência induzida, também chamadas de IPS. As células-tronco adultas, elas são obtidas da medula óssea e do cordão umbilical, enquanto que as células-tronco embrionárias, elas são obtidas em estágios iniciais, mas bem iniciais mesmo, do nosso desenvolvimento embrionário. E eu vou mostrar mais detalhes disso para você agora. Enquanto que as células-tronco de pluripotência induzida, elas são produzidas em laboratório. Elas começaram a ser produzidas a partir de 2007. Dois pesquisadores ganharam o prêmio Nobel pelo desenvolvimento dessa técnica, né? E eles então conseguiram utilizar células que já eram diferenciadas, eles alteraram a expressão gênica de alguns genes, conseguiram transformar essas células em um estado indiferenciado. E aí, após isso, através da manipulação dessas células em laboratório com algumas substâncias específicas, eles conseguiram induzir essas células a elas se diferenciarem em vários outros tipos de células. Então, aqui uma figura ilustrando um pouco mais sobre essa questão das células-tronco, onde nós temos aqui, após a fecundação, né, de um óvulo por um espermatozoide, nós temos a formação de um zigoto, uma única célula, que dá início ao desenvolvimento embrionário. Então é uma célula que começa a sofrer sucessivas mitoses, produzindo células até então iguais. E tipicamente entre um embrião que tem entre 3 e 5 dias de existência, é um embrião que é formado por várias células, que são células com o grau máximo de indiferenciação, então são chamadas de células-tronco do tipo embrionárias. A partir disso, essas células já começam a diminuir a sua capacidade de diferenciação, e a partir de um embrião de 4 semanas até um adulto, nós temos células-tronco que são consideradas células-tronco adultas, obtidas do cordão umbilical, estão presentes no cérebro, músculo, sangue, fígado, tecido adiposo, pele, coração, etc, etc, etc. Então, qual que é a principal diferença entre essas células-tronco embrionárias e as adultas? É a capacidade de diferenciação. Então, as células-tronco embrionárias, elas também são chamadas de células-tronco pluripotentes, porque elas são capazes de se diferenciar, ou seja, de se transformar em qualquer outro tipo de célula do nosso corpo. Já as células-tronco adultas, elas são chamadas de multipotentes, porque elas têm uma capacidade diminuída, elas conseguem, né, ainda assim, se transformar, ou seja, se diferenciar em alguns tipos de células específicos. E essa figura ilustra isso, né, a diferença entre as pluri e as multipotentes. Célula-tronco pluripotente, ou seja, embrionária,
consegue dar origem a qualquer tipo de célula. Já as células-tronco multipotentes, ou seja, adultas, que são encontradas já, né, nos nossos tecidos, nossos órgãos, tipicamente conseguem dar origem a outras células do mesmo tecido, ou seja, uma célula-tronco neural, isolada do cérebro. Ela consegue dar origem a neurônios, células gliais, são células tipicamente, tipicamente encontradas no tecido nervoso. Se eu for observar a célula satélite, como eu mostrei para vocês, são células que vão conseguir, então, dar origem a fibras musculares, e assim, sucessivamente. Bem, e o terceiro e último tipo, que é a célula de pluripotência induzida, né, é uma célula que tem a alteração de alguns genes específicos, como por exemplo esses aqui, OCT4, SOX2 e KLF4, que podem tornar, por exemplo, um fibroblasto, tornar um fibroblasto em uma célula indiferenciada, induzida, indiferenciada por indução, e essa célula ainda é capaz de ser novamente induzida através de tratamentos específicos em célula muscular, neurônio e adipócito. Então veja, um fibroblasto, ele pode, em sendo devidamente induzido por alteração de expressão gênica e submetido a substâncias químicas diferentes em vários outros tipos de células. A título de curiosidade, quem são essas substâncias químicas que podem ser atribuídas a essas células e torná-las, então, diferentes? Estão aqui alguns exemplos, né? Então, aqui as células iPS são cultivadas em placas de Petri no laboratório, formando estruturas embrióides, chamadas de embrióides ou organoides, formando uma massa de células que pode ser tratada com ácido retinóico, insulina, hormônio tireoide, sendo diferenciado em adipócito, ou apenas ácido retinóico e sendo diferenciado, ou seja, transformado em neurônio, e assim sucessivamente, dependendo da substância, do momento e, claro, de outros detalhes aqui omitidos, essas células podem dar origem a todo e qualquer outro, porque ela é melhor do que uma célula-tronco adulta, que é multipotente. Ela tem pluripotência, embora induzida, ela é capaz de dar origem a qualquer outro tipo celular. Então, nesse cenário, o que tem sido proposto? Ter uma abordagem chamada terapia celular, em que a gente poderia obter células-tronco embrionárias, de embriões oriundos de fertilização in vitro e congelados por mais tempo que não serão mais implantados, ou ainda utilizar células de um indivíduo, células adultas, transformá-las, né, induzi-las em laboratório para elas serem células pluripotentes, e aí sim tratar essas células com algumas substâncias específicas para elas gerarem células de interesse terapêutico, como por exemplo células do tecido nervoso, ou para o estudo do desenvolvimento do sistema nervoso, ou ainda realmente para ser um modelo de estudo de doenças, né? E aí eu trago aqui para você um exemplo prático disso, incrível. A gente tem células desse tipo, né, trabalhadas em laboratório, que já foram estimuladas a desenvolverem estruturas, como por exemplo, células induzidas, IPS, que foram estimuladas a gerarem progressivamente diferentes estruturas até a formação de uma retina com multicamadas de células. Então, e aqui em A um esquema disso, né, dessas etapas do desenvolvimento dessa retina, a partir de uma massa de células que formou diferentes tecidos. A gente tem aqui em B uma foto dessas células, né, da retina em desenvolvimento. Então, inclusive, recentemente, em março de 2020, foi anunciado na Nature uma aplicação prática disso, através de uma abordagem de terapia genética chamada CRISPR, em que a gente tem aqui um indivíduo que ele ele sofria de uma doença genética degenerativa que acometia a visão dele, chamada de amaurose congênita de Leber, que é uma doença causada pela mutação
que pode ser causada pela mutação de vários genes, de mais de 20 genes, e nesse caso esse paciente tinha o gene CEP290 mutado, e essa abordagem CRISPR, uma técnica de biologia molecular que permite a edição dos genes, foi aplicada nesse paciente para tentar tratar essa cegueira dele. Porque esse paciente específico que apresentava essa doença, e especificamente com consequência da mutação nesse gene específico, ele ainda mantinha as células da retina, os fotorreceptores não funcionantes, mas as células estavam lá, vivas, né? E o que essa técnica permite? O reparo, a reparação da mutação nesse gene, consequentemente essas células então iriam nesse caso, é o intuito, né, dessa terapêutica, em alterando, em reparando o DNA, os genes essas células então voltariam a expressar as proteínas necessárias para as células conseguirem serem ativas como fotorreceptoras e o indivíduo voltar a ganhar visão, né? Então a gente tem várias abordagens em relação a isso, os estudos, embora a gente tenha a maioria dos exemplos, né, estão ainda em fase de estudo, esses estudos estão avançados. A gente pode, por exemplo, obter, então, resumidamente, né, obter de um indivíduo, que é um paciente, as suas células, através de uma biópsia de pele, alterar a expressão de alguns genes específicos, tornando essas células indiferenciadas, células iPS, tratando elas geneticamente, por exemplo, reparando alguma mutação e diferenciando essas células em células da pele, por exemplo, ou outra célula qualquer, em uma célula, tornando essa célula viável, não mutada, funcionando corretamente. Então, isso poderia ser transplantado para esse indivíduo, porque as células têm a mesma genética dele, né? São células geneticamente compatíveis. Ou ainda, uma outra abordagem seria utilizar essas células iPS para diferenciar essas células, gerando um tecido ainda assim mutado, alterado, mas para que fossem testadas drogas, novos fármacos nessas células. E aí se identificar qual fármaco teria um efeito benéfico e que então poderia ser utilizado no tratamento da doença, né, por exemplo, desse paciente em questão. Então, as aplicações práticas são muito interessantes e são amplas, né, são muitas possíveis. Muito bem, eu espero que você tenha gostado desse assunto. Então eu encontro você no próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.